Olá, muito bom estar com você em mais uma edição do Nossa Macaé, o nosso podcast em que a gente conversa com personalidades, pessoas representativas de entidades que fazem um trabalho bacana aqui na cidade de Macaé. E hoje eu estou recebendo a Cláudia Dias, que veio falar do Mopan. O Mopan, que é um movimento Motivados pelo Autismo, não é? É esse o significado, Cláudia? Boa noite. Boa noite a todos. Sim, a Mopan se tornou uma associação, Isso. né? Uma associação. Hoje é uma pessoa jurídica. Sim. E ela sem fins lucrativos. Isso. E ela começou por isso, pela ideia de ajudar motivados pelo autismo, porque foi criado por mães atípicas, né? O que levou essas mães a buscar essa reunião de outras pessoas, de grupos diferentes, para que pudéssemos trabalhar em prol das pessoas com autismo. Hoje, a gente tem uma vida, se a gente for pensar. A Mopan foi criada em 2017, então... É muito jovem. É, né? Muito jovem. Muito jovem. Mas olhar o começo da Mopan e olhar agora, você vê que a gente consegue ver que já conseguiu dar alguns passos bem importantes, né? Através da luta da Carol, da Lúcia, que tá sempre à frente dessa batalha, em todas as frentes. A Lúcia foi quem deu meio que o pontapé inicial, né? Quem, na verdade, a fundadora é a Carol. A Lúcia está presidente da Mopan e ela é altamente atuante porque ela é que ocupa essa frente de estar nos locais onde a visibilidade do autista precisa ser mostrada. O autista precisa aparecer, infelizmente, falando desse jeito, para que as pessoas entendam como lidar com ele. Então, a luta da Mopan é essa: trazer a informação correta em toda parte e lutar pelos direitos. Os direitos que já são conferidos, mas a gente tem que sempre lutar e pedir por eles. Essas mães aí que você citou, que esse movimento nasce de uma movimentação de mães, porque todas eram mães de crianças, e essas mães, num determinado momento, identificaram uma dificuldade de lidar com a questão ou de lidar com o acesso aos meios públicos para lidar com a questão? Olha, junta a própria questão de lidar com, tá? Agora nós temos mais informações. O processo científico de estudo, ele é um pouco mais amplo, mas isso é muito recente, tá? E ainda está crescendo. Então, a falta de informação sobre até como lidar que o autismo é um espectro, então ele atua de forma diferente em cada um. Ele não é igual para todo mundo. Não, nem em gêmeos. Nem se eu tenho gêmeos e eles são totalmente, cada um age de um jeito. Acontece o autismo nele de um jeito. Então, essa necessidade de saber mais juntou ainda mais, é um ponto, né, de informação, buscar informação, lutar, que quando nós percebemos as dificuldades ainda do poder público em dar esse socorro, vem buscando. Mas o autismo também não é novo, porque o autismo sempre existiu, porém agora ele está mais em foco. Eu tenho essa percepção também. A gente não tem mais casos de autismo. O que a gente tem é mecanismos mais precisos de detecção, não Exatamente, é? O autismo sempre teve esse mesmo volume. E assim, por exemplo, há pouco tempo fizeram até essa pergunta: por que muitas pessoas usam de forma errada até o termo de epidemia? Nossa, agora tudo é autismo. Não. Quanto mais de você... Exatamente, né? Mas usam sim. E usam muito. O que acontece? Como você falou muito bem. Hoje, as formas de detectar, porque antes haviam apenas poucas, você tinha que, para o autista ser considerado, isso não tem tanto tempo assim não, tá? Para o autista ser considerado, ele tinha que ter aqui alguns elementos principais. Se ele não tivesse, por exemplo, se fossem 5 elementos principais, se ele tivesse só 4, ele não seria diagnosticado. Mas cada vez que esse leque se amplia
daquilo que pode estar dentro do espectro, que a pessoa do espectro autista pode ter, é a possibilidade de se criar, de se chegar aos diagnósticos mais precocemente, ou muitos estão encontrando esse diagnóstico tardiamente, porque ao olharem os seus filhos, levarem os seus filhos para os diagnósticos, estão percebendo neles aquilo que eles vão estudando. Então, interessante é isso. Então, é por isso que há esse crescente de casos. É a possibilidade de você olhar isso cada vez mais cedo, né? Você tem um olhar antes... Eu sou uma mãe de uma autista com 22 anos e assim que eu comecei a perceber as primeiras diferenças que eu pude perceber, não, tem alguma coisa, eu preciso olhar isso, não existia nada para você percorrer, os caminhos eram muito pequenos. Você é professora e é pedagoga. Sim. Essa sua experiência profissional te ajudou como mãe a perceber essas nuances? Eu me tornei professora. Foi depois. Por causa do autismo do meu filho. Aí. Toda essa dificuldade, né? E ele esteve, né, na escola regular. E toda essa dificuldade que foi se percebendo, ele recebeu o diagnóstico dele, no caso, aos 7 anos. Mas muito antes disso, o olhar era para os comportamentos. Esse comportamento aqui, eu ia lá e recorria, procurava um psicólogo, procurava um musicoterapeuta, enfim. Eu fui procurando caminhos, mas eu tive essa possibilidade e depois de acompanhá-lo nos estudos, eu vi a dificuldade de lidar com o autista em sala de aula. Eu fui acompanhando e eu fazia a mediação, que hoje nós chamamos, eu fazia essa mediação em casa com ele. Então, fui estudar para descobrir por que a pedagogia tinha essa dificuldade. Qual era a dificuldade? Se estava na sala de aula ou qual caminho que era mais difícil. Então, eu me tornei pedagoga posteriormente. De um caso pessoal, nasceu uma professora e uma pedagoga. Exatamente. E eu posso acreditar que você direcionou essa sua vocação profissional para atender, para prestar atenção especialmente a esses casos. Sim, a gente acaba prestando. Não tem jeito. Hoje, como professora, você recebe dentro de sala, né? Os alunos estão lá e você tem um aluno laudado. E muitas vezes esse laudado, então, pela própria experiência, mesmo repetindo, que eles têm questões muito diferentes, mas existem semelhanças nas questões de aprendizagem ou atenção, enfim, existem algumas, né, dentro das diferenças. Então, você observa aquilo e pelo fato de eu já ter lidado com o caso, a gente já tem um olhar mais rápido. Esse que é laudado. Os outros a gente precisa, como professora, nós muitas vezes sinalizamos para a equipe pedagógica, para a coordenação, e mesmo que eu tenha todo esse conhecimento sobre o fator do autismo, mas eu mesma não posso sinalizar. Eu vou sinalizar para a coordenação vai passar adiante. Aí entra a família. Bom, são duas dificuldades, essa também uma das... Aceitação é uma delas. Né? Tem esse período dessa descoberta, a gente entende o quanto, a Lúcia bate muito nisso, a Mopan fala muito sobre isso, tem esse acolhimento a essas famílias, né? Nós temos vários grupos de acolhimento. Um deles é para essa aceitação, como a gente chama na hora do luto. Você descobre aquele filho e você vai entender que aquele filho não tem uma doença, né? Ele não é uma pessoa doente, porém ele tem uma deficiência e que não tem cura. E que é uma realidade com a qual ela tem que aprender a lidar. Exatamente. Uma realidade, a partir daquele momento, você vai mudar o seu modo de vida. Você vai mudar completamente. Então, muitas vezes é difícil. Então, eu peço sempre esse olhar próximo, né? Quem lida com a criança, o professor que lida, que sinaliza para a coordenação e que sinaliza para a família. Eu peço sempre às famílias, escutem quem olha seu filho sempre e com um olhar diferente do seu. Gente, o professor, o pedagogo, o neuropsicopedagogo, a equipe que trabalha numa escola, ela tem esse olhar e esse pedido para.
né? E muitas vezes a família não aceita de jeito nenhum. A gente diz que quanto mais cedo essa criança é auxiliada nas suas dificuldades, apesar de não haver cura, mas ela tem um processo muito melhor de se conectar com o mundo, né? De evoluir, né? Exatamente. De evoluir. Essas famílias, isso acontece assim de ter essa dificuldade de aceitação, por quê? É simplesmente porque duvida da possibilidade ou é aquele processo de negação? Olha, muitas vezes duvida. Sim, você está vendo coisa onde não existe. Duvida da capacidade de quem está afirmando. Sim, também, muitas vezes. Mas, olha, quando a gente vê, muitas vezes a gente analisa isso, né? Ainda mais quando a gente vê que a criança está perdendo um tempo enorme que ela poderia estar ganhando, fazendo uma terapia, sendo ajudada por psicopedagogo, por pessoas que têm essa capacidade de encaminhar essa educação, de fazer os tratamentos que são necessários, e ali entra essa negação. E por que meu filho? E por que eu estou nessa situação? Então, não é uma situação fácil. A gente observa aí uma coisa bem entristecedora. Muitas mães se tornam mães solo depois de diagnósticos, tá? No grupo tem muitas mães que fazem a dupla função porque é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que as pessoas não conseguem encarar. E nem sempre, quando são esses diagnósticos, não são sempre na infância. Depois de muito se pedir, muito solicitar, e eles vão vendo que as dificuldades do filho se tornam cada vez maiores, eles vão... Enfim, cai a ficha. Aí vão obrigatoriamente procurar. E aí, mesmo assim, mesmo nessa procura, tem casos de adolescentes, já numa idade adultos, que a família nunca aceitou. Eu fico pensando que deve ser realmente para a família, para a mãe, né? Sempre um baque num primeiro momento, mas afinal de contas não é o fim do mundo, como você falou, não é uma doença. 40 e poucos anos atrás, 50 anos atrás talvez, era muito comum você ouvir no ambiente escolar, ou até de uma mãe que era reportado um comportamento qualquer do filho na escola e ela falava o seguinte: não, é que meu filho tem disritmia. Usava-se muito o termo disritmia. Aquela disritmia lá, de 40 e tantos, 50 anos atrás, na verdade já era o autismo não detectado? Olha, essa disritmia, muitas vezes a criança tem... Desculpa, disritmia é muito vago, né? Porque pode estar dentro de um espectro tão amplo, porque tem outros casos, tem TDAH, que é muito parecido com autismo, em muitos aspectos. Que é o transtorno de déficit de atenção, né? De atenção. Ele é... E hiperatividade, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é bem parecido, mas aquilo que não se explicava, se criava uma palavra, né? E diante disso, nós ficamos por muito tempo. E se você se reportou esse tempo, a deficiência como um todo, ela não era mostrada. Né? Eu me lembro em criança que eu até 8 anos... eu nunca havia visto uma pessoa com deficiência. E essa pessoa que eu vi era até deficiência, era um cadeirante. E eu nunca havia visto na minha vida. Foi uma ocasião e eu vi aquilo, me chocou. Então, essa ideia que a gente herdou, né, de tempos idos da Idade Média, de que esse processo de esconder, enfim, vamos ficar só no esconder, que é o menos vigoroso deles. Isso, ainda, numa certa forma, isso não saiu da gente. O preconceito começa aí. É de você não conseguir perceber o autista, no caso, para além daquele diagnóstico. Quando a gente diz que você olhando aquela criança desde cedo, todo o funcionamento cerebral, a plasticidade cerebral dele, ela vai conseguir ser trabalhada, ele vai penetrar nos locais quanto mais cedo começar. Sim. Né? Quanto mais cedo você começa qualquer prática com uma criança,
e no sentido ainda por cima de você tentar ajudar essa criança, né? Seja com a fono, seja com a parte motora, porque são questões que são do autismo também. Então, quanto antes você for procurando esses caminhos, mais facilmente ele vai entrar na vida inclusiva e vai se sair, vamos dizer assim, tranquilamente. para eu não usar a palavra que todo mundo usa, normal, tudo isso aí. Então ele vai conseguir entrar nesse mundo de forma como todo mundo. Vai ter todas as crianças e tudo. As dificuldades que aquela criança pode ter serão menos difíceis de serem trabalhadas se você começou a trabalhar com elas desde cedo, né? A parte da fala, e aí já envolve outras coisas que vão cair lá na aprendizagem, por exemplo. Então, se você olha uma criança que foi acompanhada desde a suspeita, e hoje diagnosticam bem cedo, mas independente, já tem uma desconfiança, você viu que o seu filho tem alguns aspectos que você pode considerar, não é, ainda mais quando você tem outro para comparar, mas mesmo assim, não, ele está, tudo que ele está fazendo está mais lento, a fala está mais demorada, enfim, hoje existe, né, bibliografia até aí para a gente pesquisar, bibliografias sérias, estudos sérios, né? Então, dali você vai percebendo, como é que eu posso começar a ajudar? E se interessar por isso. A única dificuldade que a gente vê são essas. A não aceitação, então você vai protelando essa ação, ou muitas vezes a infraestrutura. É muito difícil atender, a gente sabe, né? Por mais que se busque, mas a demanda é muito grande de crianças precisando desse socorro, desse acolhimento quando ela não tem como custear, né? Então, é uma coisa de poder público, educação, profissionais, todo mundo está ligado para que você tenha uma visão cada vez mais clara sobre. O autista é capaz, ele está no mercado de trabalho, ele estuda, faz faculdade. Como eu digo, a Mopan tem vários grupos diferentes e um deles foi criado, é um grupo de jovens e adultos, e ele foi criado sob esse olhar, né? O autista, para muita gente, você não vê autista adulto. Óbvio, ele era uma criança, ele se tornou adulto. O fato dele ter se tornado adulto não faz que o autismo desapareça nele. Mas parece que ele, acho que tem essa coisa na cabeça das pessoas de que é uma coisa carimbada na fase infantil, sim. Né? Pode na procurar. Fase da infância, né? Procura na literatura, entrou na fase da adolescência para frente. São raros os estudos. Mas será que não é também porque os sinais, quando entra nessa fase, eles aparentemente desaparecem um pouco, porque as pessoas se misturam na multidão, nessa multidão do dia a dia e passa batido, enquanto na criança pode ser mais perceptível? Não, infelizmente, muito pelo contrário. Essa percepção de adolescência, adulto, a adolescência, ela traz para toda criança mudanças físicas, hormônios trabalhando, e para a criança autista, se ela foi, vamos dizer, anteriormente trabalhada, e esse trabalho vai continuar, um trabalho terapêutico, muitas vezes o trabalho médico, ela conseguiu superar algumas barreiras. Né? Ela foi lá, fez um longo tratamento fonoaudiológico, ela conseguiu desenvolver melhor sua fala, mas quando entra na adolescência e na idade adulta, o grande perigo já se torna outro. As questões de se perceber, porque enquanto criança, nem toda criança tem a real consciência do que ela é. Né? Que ela é uma criança autista. Coisa que na adolescência já fica mais visível para ele próprio, né? Se perceber diferente do grupo. Quando ele se percebe, começa a se perceber, muitas vezes ele se percebe uma pessoa isolada. É que nas escolas, a gente denominava antigamente, baldosamente, a gente denominava do esquisito da sala. É o que não interagia com ninguém.
É aquele que chega calado no lugar. Muitas vezes uma coisa não está ligada à outra, mas tem muitos autistas que têm uma evolução e escolar muito grande, extremamente, como eles têm um foco muito grande, e a gente chama de hiperfoco, dependendo do que seja, ele vai muito bem em muitas questões, né? Ele canaliza, né? Canaliza aquilo, né? E ele faz aquilo, se transforma, muitas vezes até na fuga dele. Desse mundo que ele começa a perceber que não o recebe de maneira tão amistosa. Que são olhados, aí começa o bullying, pelas diferenças, por aquele aluno ou aquela pessoa, aquele jovem, não se conseguir se encaixar nos grupos, né? Não conseguir acompanhar, porque pode acontecer, o tempo dele acompanhar as coisas, muitas vezes isso não é o autismo, pode ser uma das suas comorbidades. Então, ele pode acontecer dele não conseguir ir no tempo dos outros, mas ninguém vai no tempo de todo mundo, né? Por que com ele tem que ser logo esse carimbo? Você chega, você para lá, você atrapalha a minha aula. Então tem tantas questões que eu estou vendo agora, né, com os adolescentes. Porque o aluno dorme, porque o aluno isso. Então, muitas vezes o autista, ele está acompanhado de transtorno de ansiedade por conta de todas essas circunstâncias, pelas cobranças, pelo olhar ainda muito bruto e cru sobre o que ele é, o que ele precisa, e também sobre crises de depressão. Eu queria voltar um pouco para a escola, para o ambiente escolar, porque eu imagino, e isso é suposição, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, eu imagino que de todos os casos detectados por ano no Brasil, a quantidade menor seja esse que você falou, da mãe perceber, comparar com outro filho e perceber que tem algo errado ali. Eu acredito que muito dessa detecção se dê a partir da introdução dessa criança na escola. Sim, Não é? Sim. Eu acredito que ela se dê mais ali, porque de lá que vem eu não gosto muito de estrangeirismos, não. Eu gosto muito de palavra em português, mas eu vou usar essa. É de lá que vem o feedback. Exatamente. Né? Quase sempre vem da escola, não só do autismo, mas outros transtornos também, como a hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção, essas coisas todas. Bom, e aí eu volto para a escola para perguntar o seguinte: a escola brasileira, seja ela pública ou privada, está preparada do ponto de vista de recursos humanos para lidar com isso? Não. É desesperador, né? Eu falo, como eu falo, essa experiência dentro de sala de aula está sendo, né? Uma ampliação de visão, né? O trabalho que a gente faz desse saber, é o que eu falo, onde eu fui buscar lá atrás o porquê dos porquês, né? Desde a época dele, você não conseguia não explicar, mas fazer com que ele compreendesse o que é aquela pessoa, como ela funciona, para que a gente possa atuar com ela dentro de sala. E eu digo para você que nenhuma universidade não prepara, para deficiência praticamente nenhuma, mas o autismo, por ser essa chave ainda tão cheia de mistérios, ela é mais complicada muitas vezes para o professor, ainda mais para a escola, né? Ainda mais se esse autista, ele vem junto, ele é autista, ele tem TDAH, tem dislexia, é um autista com tudo isso numa pessoa só. Isso acontece muito? Acontece muito. Autista com TDAH. Olha, o TDAH, para te dizer, ele é muita coisa. E assim, esse autista, o professor, ele diz, ele não sabe por quê. Esse olhar, às vezes quando você convive, você educa aí você percebe, você sabe, entende mais ou menos esse funcionamento.
fui buscar em outra área o funcionamento do cérebro na hora de aprender, né? Então, eu falei assim, não, deixa eu também ver, porque tudo isso, eu acho que tudo isso se une. E é difícil. O professor, dentro de sala de aula, ainda não sabe. A escola, não adianta dizer, a escola tal pode começar, começando a abrir esse olhar. Ela está começando a buscar, a procurar. Gente, por favor, eu preciso de mais, eu preciso saber mais, eu preciso saber como eu lido com aquele aluno, mas ainda está muito longe de ser o ideal. Existem organismos, entidades que qualifiquem o pessoal da educação para que o pessoal da educação saiba lidar, saiba identificar, saiba tratar esse aluno no dia a dia? Existe um professor que esteja assistindo a gente agora e fala assim, eu quero fazer um curso para aprender a questão do autismo e a lidar em sala de aula. Existe isso? Olha, existem, geralmente fazem capacitações, até dentro, vamos dizer, do poder público quanto particular. Vão fazendo capacitações, convidando palestrantes para irem até o local, dar os seus depoimentos, porque quando você ouve alguém falando desse funcionamento pessoal, é diferente de você aprender num livro, né? Você aprendeu ali, mas você não viu na prática. E eu acredito que só isso, mas algo voltado para o público autista. Assim, olha, eu vou pegar, eu te ofereço esse curso aqui e você vai sair dele sabendo lidar. Não. Ou seja, tudo um pouco no empírico ainda. Ainda está na tentativa. Por mais que a pessoa diz, não, esse aqui é voltado para isso, eu dei esse curso. Vamos lá conversar com o professor. Você está com 4 alunos autistas na sala. 5. 6. Caramba. E agora? Se forem pequenos, juntam as necessidades da infância, né? Você está dentro de uma sala de aula, tem as necessidades da criança, necessidades fisiológicas, e as crianças que estão ali sob a inclusão. Esse professor, muitas vezes, você vê a quantidade de professores adoecidos por causa de você ter que aprender a lidar lidando. Eu sei isso, olha, eu estudei aquilo ali, eu tenho essa informação. A gente vai juntando, tem os cursos, tem isso, milhares de coisas que dizem que são capacitações e pode ter até um material adequado, porém, o viver, o dia a dia, essa troca de experiências, eu acho que ela que funciona melhor. Quando eu tenho a experiência da sala de aula, você tem a experiência da sala de aula, então vamos trocar. Como é que você faz para lidar com esse aluno? E eu digo pedagogicamente falando, né? Mas o que eu vou usar para o aluno A não vai servir para o aluno B. E o grande dilema é saber diferenciar um do outro. Exatamente. Olhar esse aluno, como todo aluno, nós temos material, nós temos que trabalhar, né? Durante esse bimestre, durante o ano. Mas esse aluno, ele tem que ser olhado com esse olhar. O que esse aluno, dentro daquilo, isso desde criança, desde pequeno, dentro daquilo que eu estou ofertando e que eu preciso trabalhar com ele, quais são as formas que esse aluno pode me corresponder? Quais são os sucessos que eu vou conseguir com ele, trabalhando com ele, como eu faço? Então, isso é uma união. Equipe pedagógica, as pessoas que trabalham na sala de recursos, né? Que aí já são profissionais, já psicopedagogos, pessoas especialistas em educação especial. Mas mesmo assim, não existe uma fórmula, existem olhares e que devem se unir e se respeitar. Porque um olhar, muitas vezes a pessoa não respeita aquele olhar, não, mas ela sabe porque ela conviveu com uma pessoa assim. Não, mas isso aí é muito. Isso é experiência pra caramba, poxa. Isso aí é bastante. Conviver é tudo, né? Exatamente. Você viveu em loco ali, né? Você viveu o problema, a questão, a situação. Então, você foi buscando saídas. Então, eu acho que é uma questão de você, por isso a gente tem, chamar a família, como é que vocês agem com ele em casa, como é que ele age em casa, e essa família tem que ser muito transparente com a escola.
você falou numa coisa que é muito importante. Às vezes, a família, não, ele é assim, assim. Quantas vezes a gente escuta? Eu não posso virar para aquele pai, para aquela mãe, mas seu filho é assim. Mas ele tem que me aceitar na hora que eu falo assim, olha, não pode vir à escola, conversar com a equipe pedagógica, conversar com esse professor que está olhando o seu filho no dia a dia dentro da escola, em contato com outros da idade dele, porque você colocou isso muito bem. Porque enquanto ele está dentro de casa, ele está numa redoma, eu acho, posso achar as diferenças. Ah, não, isso é coisa dele. Não, ele age assim, porque ele é assim. É até a tentativa da mãe de proteger, né? Sim, a tentativa. Essa venda, eu vou chamar de venda nos olhos, sim. mas não é criminalizando, porque eu acho que é muito natural. Da mãe tem um olhar condescendente A com família, aquilo ali, né? na tentativa de protegê-lo. Exatamente. E então, quando a criança se depara numa educação infantil, onde e a educação infantil, o autista, uma das coisas que todo autista, não todo, né, mas muitos se incomodam, são os excessos de informação, né? Informação visual, informação sonora, barulho, muita criança. E o que você encontra logo na porta da sala, quando você entra pela primeira vez numa escola? Uma zorra total, né? Imagina uma criança que não sabe se explicar e vai se sentir ali completamente confusa no ambiente que ela não está acostumada. Ela foi colocada ali pela primeira vez, ela vai ter o afastamento da família, seja por horas, mas ela vai ter um lugar com o qual ela não está habituada, né? Não conhece ninguém. Não, e para o autista a mudança de rotina, então, é uma coisa muito complicada. Tem que ser estabelecido devagar. Muitas crianças chegam a essa porta de escola já laudadas. Então, a equipe já sabe, mas mesmo assim é inevitável que esse burburinho, isso tudo aconteça. Você está lidando com criança. Então, para ela também, esse olhar já tem, olha, a criança vai chorar muitas vezes, ela vai ficar irritada, muitas vezes ela vai bater, ela está criando os mecanismos de defesa dela, porque ela está te dizendo, eu não suporto mais isso aqui. Então, é tudo isso, são olhares tão pequenos, que às vezes a gente não percebe quanto um olhar pequeno pode fazer uma diferença muito grande. Esse repensar, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai começar a trabalhar essa criança para que ela aprenda, né, esse convívio social que é necessário. Uma das dificuldades do autista, que ele relata muito, é a interação social. Então, como é que eu faço essa criança interagir socialmente, sem com isso... Do jeito dela. Exatamente. No tempo dela, do jeito dela, sem forçar situações e fazendo com que os outros a acolham, como ela é. Né? Eu queria saber uma coisa. Eu sou um pouco cismado, embora seja um profissional de comunicação, eu tenho umas cismas um pouco com algumas coisas que a comunicação faz. A título de incluir, a comunicação às vezes acaba normatizando de forma que não é boa. Por exemplo, quando começou-se a falar um pouco mais sobre a questão do autismo e a presença dos autistas e o autismo, começou-se muito a ressaltar pessoas bem-sucedidas que são autistas. Jogador de futebol, artista de cinema, artista de televisão, pintor. Isso não parece um pouco glamorização? E acaba tipo, mãe, afinal de contas, autistas são bem-sucedidos, autismo não é problema. É um problema na medida em que ele tem que ser acompanhado. Ele não é um problema, ele não é uma amputação de um órgão, ele não é uma doença crônica. Mas ele é um problema que tem que ser acompanhado. A comunicação, a mídia, vamos dizer assim, não acabou glamorizando um pouco também? Infelizmente, é uma coisa que eu sempre que a gente tem oportunidade, nós falamos. Por quê? Ninguém quer comparar para baixo. Vamos começar por aí, né? Só que esquecem, assim, quando você vai falar, eu tenho um filho autista, ou... Bom, a pessoa vai se anunciar como tal, eu sou autista, enfim. Espera logo para ver, nossa, será que
com que aquela pessoa é bom, é boa, ou isso. Aí começaram a me perguntar, você já viu? É um seriado, eu nem sei o nome, que é de um médico, eu não assisto. E tem, aí vai falando. The Good Doctor. Aí começaram a falar sobre o seriado, não sei o quê, e eu espero. Olha, é um grande problema. Por quê? O autista, quando ele tem, como eu digo, a dificuldade, uma das maiores que a gente vê, ainda mais na idade adulta, adolescência, é essa interação social. E ele não consegue, muitas vezes, se apropriar de si mesmo e se apresentar como ele é, suas capacidades, habilidades, tudo que ele é capaz de fazer. Às vezes, por isso, ele vai ficando, ele já sofreu tanto por ser chamado de esquisito, por ser depreciado tantas vezes, que ele vai se encolhendo. Então, ele tem essa dificuldade de mostrar quem ele é. Então, para ele, até mesmo, vou entrar no mercado de trabalho com esse nome de autista, vão esperar de mim um good doctor. Eu posso não ser, mas eu posso ser uma pessoa que vai cumprir todas as minhas funções exigidas dentro daquele trabalho. Uma pessoa que foi caminhando educativamente, chegou à educação superior e se formou. Ele não vai ser um good doctor, mas vai ser um bom profissional, um profissional que é focado muito naquilo que ele faz. Então, é realmente uma propaganda. Mas necessariamente não vai ser um gênio. Não. Pode ser que seja. Pode, mas, olha, eu acho que está mais para longe de ser um gênio e ser uma pessoa extremamente sofrida por conta dessa propaganda do que a gente viver pipocando gênios por aí. Não é por aí. Todo mundo, não tem uma pessoa que você fale, que isso? Não, eles são muito inteligentes. Gente, eles têm habilidades. E como a pessoa autista, ela é mais ensimesmada, né? Ela não é expansiva no seu geral. Então, a tendência dela é fazer com que aquilo se torne, eu faço isso aqui, eu vou fazer bem porque eu estou concentrado naquilo, eu estou me dedicando mesmo na pesquisa, em saber. Do hiperfoco. Sim, né? Muitos gostam muito da área de pesquisa, conheço jovens desse nosso grupo, tem profissionais de toda a ordem. Tem psicólogo, tem recém-formado em psicologia, tem psicólogo atuante, eu conheço médico anestesista, eu conheço pessoas que está à frente uma pessoa que está à frente de empresa, mais de uma, e que foi diagnosticada tardiamente, professor, enfim, o leque é gigante. As pessoas estão ali. E por conta disso, lhes falta oportunidade, porque as empresas muitas vezes querem, esse autista está tendo muita dificuldade, esse grupo de jovens foi criado justamente por isso. Nós levamos esses esclarecimentos às empresas e esse autista, ele está tendo essa dificuldade porque a empresa muitas vezes quer um super profissional, né? E que é para ser o garoto propaganda da política de inclusão dela. Mas, muitas vezes. Exatamente. Mas que não dê trabalho à empresa. Esse autista não pode ter nada que ao olhar deles possa atrapalhar. Às vezes a gente vê nessa inclusão PCD uma coisa muito entristecedora. O autista é o que geralmente é excluído, justamente porque as empresas não sabem lidar com o profissional autista. Acham, justamente pelas propagandas enganosas, pela ausência de leitura, de pesquisa, você é um profissional de RH. Hoje já existem empresas que fazem essa inserção dessa pessoa. Elas vão trabalhar, olha, esse profissional aqui, ele é autista, ele vai trabalhar na sua empresa, ele tem essa formação, vai te oferecer esse trabalho, porém, ele tem condições, a empresa tem condições de colocá-lo de forma híbrida ou
com dias alternados na empresa, ou tem condições de o local onde ele trabalhe ser... Essa característica. Sim, o local onde ele trabalha tem uma incidência menor de pessoas, de iluminação ou de som. Mas tem. A gente vai pensando em soluções, é só isso, as soluções para os adultos. As soluções para as crianças, eles já foram buscando. Por isso que muitas vezes dá essa ilusão de que a criança, não, ok, passou, acabou. Não. Aí as necessidades são outras. Os suportes são outros. Então as empresas não sabem como lidar. Não sabendo, elas não querem lá. É mais fácil fazer rampa para cadeirante, instalar corrimões para quem tem uma deficiência motora e faz o papel da inclusão do PCD, porque isso são coisas muito lógicas de se resolver, né? Você tira a escada, bota uma rampa, pronto. Fiz acessibilidade, posso ter o PCD. Mas essa pessoa não me demanda dificuldades subjetivas. Exatamente. Como o autista pode demandar, né? E que nem sempre essas dificuldades vão aparecer no ambiente de trabalho. O autista, ele atingiu essa idade de estar à procura porque ele sabe se ele é capaz, olha, eu sou capaz de estar no ambiente de trabalho. Se eu me propus a isso, eu sou capaz. Então, eu tenho esses senões aqui. É possível? Né? Dentro desse trabalho é possível você atender esses pequenos senões, não são muitos? Pronto, acabou, eu resolvo o problema e está ali. Mas se esse autista, ele não consegue, ele vai se frustrando cada vez mais. Mas o que faz muitas vezes, ele ter as crises, vamos dizer uma coisa bem básica, uma crise de ansiedade. Não está restrita ao autista. Claro que não. Né? Mas muitas vezes as pessoas acham que essas crises estão restritas aos autistas. Ou uma crise de ansiedade, ou alguma coisa, e a gente não vai saber como lidar. Como é que você lida com uma crise de ansiedade de qualquer funcionário que está aí? Tentando acalmá-lo, né, em primeiro lugar. Né? Vamos conversar. Acolhê-lo de alguma forma. Vamos conversar com um profissional que seja daquela área e vá me passar essa informação. Aí a gente chegou a essa fala até numa empresa que está fazendo esse trabalho, tentando levar esse trabalho adiante, e acolheu. A empresa aqui em Macaé. Uma funcionária, e sempre cheio de dedos. Como é que eu lido? Posso fazer isso? Não posso? A moça falou para a chefia dela, me pergunta. Eu vou saber te responder o que é melhor para mim. Uma profissional, o profissional ele vai saber te dizer, olha, nessa hora aqui eu preciso estar em silêncio porque eu estou concentrado nisso aqui. Eu preciso do ambiente silencioso por causa da minha concentração. Aí já não é tanto do autismo, pode ser de um outro transtorno que vem acompanhando. Enfim, isso... E eu acredito que não só na parte da inclusão, quando a gente fala inclusão é algo tão extenso. Quando o trabalho começar a pensar no trabalhador como alguém que produz, mas para que ele produza e produza bem, ele tem que estar bem naquele local. Ele tem que ter condições que ele se sinta favorecido a criar, a fazer, a cumprir. Cada vez ele vai cumprir melhor. Isso não é diferente com o autista. É só saber lidar com, né? O Mopan nasceu em Macaé, é um movimento motivado pelo autismo. Ele nasceu em Macaé, é iniciado por mães macaenses e é tocado por mães macaenses. Isso significa dizer que nós temos uma quantidade considerável de pessoas identificadas, diagnosticadas com autismo na cidade. E aí eu quero falar de rede pública, rede privada, rede de ensino, rede de saúde, enfim. Como é que é o panorama em Macaé com a questão do autismo? Vamos lá. Ainda muito lento. A gente, como eu falei, precisa de investimento. A gente está vendo aí, tem visto algumas propostas. Como eu falo, a Lúcia está presente em tudo que se relaciona a isso, porque tem que levar uma resposta a essas famílias. Hoje, nesses grupos, né, a gente tem um cadastro, mas não é a parte que eu cuido. Há pouco tempo eram bem mais de 1.000 famílias cadastradas, porém, são só pessoas que se identificaram com e cada dia essa descoberta
cresce mais, né? A assistência que a Mopam presta, inclusive, em muitas ocasiões, é até assistência mesmo de doação de alimentos que fazemos. Caramba. Faz o pedal, né? O pedal da inclusão. Então, algumas participações da Mopam que se tornam públicas, solicitado 1 quilo de alimento, alguma ajuda assim, e as arrecadações, graças a Deus, são bastante... tem um volume bom, são bem positivas. Então, é feito isso para ajudar muitas famílias. Porque muitas mães precisam cuidar dos seus filhos em tempo integral. Como o autismo, ele tem variações, né? Tem níveis de suporte e necessidades diferentes. A criança, ou às vezes até o adolescente, o adulto alguns precisam de um suporte 24 horas. Então, essa mãe não tem condição de trabalhar fora. Tem esse grupo que é de mães empreendedoras. Então, isso tudo a gente joga para a sociedade responder a gente. Mas os acessos são difíceis. A gente olha para quem tem condição, e é uma coisa muito difícil, você fechar um diagnóstico não é barato, de forma particular, porque envolve vários profissionais, né? Um diagnóstico ele é multidisciplinar. No SUS, por exemplo, isso demanda quanto tempo? Olha, uma fila de espera eu tô com uma mãe que está precisando, não, ela já tem o diagnóstico, ela já está querendo... ela está querendo somente a parte terapêutica para o filho dela e os acompanhamentos. A fila tem fila que tem mais de ano para você esperar. Caramba! Porque demanda de fono, neuropediatra, psicólogo, enfim, tem tudo isso, todos esses profissionais têm que estar envolvidos, isso tem que ser uma rede, e essa rede ela tem que ser dinâmica. Porque não adianta o fono vir fazer o trabalho se ele não vai passar adiante o que ele fez, a conquista que ele fez, então é um amarrado. Então a escola pública frustra quando ela tem um aluno lá dentro e ela precisa encaminhar aquele aluno. Para nós, dentro da escola, é necessário urgência. Quanto mais tempo aquela criança ficar desassistida, mais demora ela vai ter para se organizar na sua aprendizagem. Quanto mais cedo ela tiver essa assistência, mais cedo ela chega nesse caminho de aprendizagem correto. Então, infelizmente, ainda por toda a tentativa, falta ainda muitos profissionais para fazer realmente o volume necessário para que esse atendimento seja mais rápido, mais dinâmico. Porque hoje, na estrutura, vamos falar de Macaé, por exemplo, na estrutura de Macaé, a porta de entrada para fazer esse diagnóstico é o CAPCI, talvez? Não, o CAPCI é encaminhado. A gente geralmente vai para o neuropediatra. O neuropediatra faz ali Casa da criança, por exemplo. O neuropediatra faz ali dá o primeiro parecer e ele já encaminha para onde ele acha que aquela criança precisa. Se há necessidade de algum exame, dependendo do caso, o autismo não é detectado por exame. Porém, algumas questões que acontecem juntamente com o autismo e que estão afetando a criança também precisam ser vistas. Então, o autismo é basicamente detectado por observação. É observação. Né? Uma leitura da observação. Sim, e observação conjunta de profissionais. Cada um dentro da sua área tem escalas que dentro daquelas escalas ele vai conseguir mapear o que aquela criança precisa, o que aquela criança tem no seu desenvolvimento. Então, o profissional, o neuropediatra, e é muito difícil, dificílimo. Aí precisa de psicólogo. Começa o trabalho com o psicólogo, com o terapeuta, o trabalho terapêutico individualizado, essencial. E não pode ser um trabalho terapêutico de hoje e daqui a 15 dias. Não, esse trabalho terapêutico tem que ser regular. Tem que ter uma regularidade para ele surtir efeito.
Então, tem essa necessidade desses profissionais. O fonoaudiólogo são esses, geralmente, que é o quando é o neuropediatra ou o neuropsicólogo. Então, o neuropsicólogo, o psicólogo para o acompanhamento, o fonoaudiólogo para o acompanhamento, muitas vezes é um psicomotricista. Tem um monte de profissional que se torna necessário ali para que aquela criança tenha o desenvolvimento dela não tão comprometido por conta da demora. Bom, eu queria, nesse finalzinho aqui, que você deixasse para a gente como é que uma mãe que está assistindo a gente agora, que tem uma criança e que pode ter a sua atenção despertada para tudo isso que você falou aqui. Como é que ela pode procurar o Mopan, conhecer o Mopan, buscar esse apoio, buscar esse entendimento, acima de tudo, de como ela deve proceder? Da mesma forma, entidades, empresas, pessoas que queiram ajudar o Mopan, que queiram se somar, que queiram agregar alguma estrutura ao trabalho do Mopan, que queiram financiar mesmo, patrocinar, né? Porque é uma entidade sem fim lucrativo, tem mais é que receber apoio e receber ajuda mesmo. Como é que as pessoas podem procurar o Mopan? Tem página na internet, rede social, site? Dá pra gente os caminhos aí para chegar até o Mopan? É um caminho de resposta, essa resposta é rápida. Para começo, geralmente, é porque nós não temos uma sede, né? Temos uma sede que a gente não é uma sede física, então nós nos tornamos... Cada uma de vocês está em casa. Caminhos, né? Nós temos esses caminhos, esses grupos de profissionais que trabalham e ali eles vão falando sobre, vão ensinando, enfim. Mas a página da Mopan, Motivados pelo Autismo, no Instagram, ela é atuante. Ela responde a partir dali. Esse primeiro contato, né, pode mandar no privado, enfim, fazendo esse primeiro contato, aí já essa resposta, direcionamento para que grupo aquela pessoa pode ser direcionada, ou esse esclarecimento para a família. Olha, tá com essa dificuldade, vamos procurar quais órgãos, muitas vezes nós damos esse direcionamento, eu preciso disso, ou eu preciso de passe da CIPTEA, eu preciso... Que caminhos que eu percorro para cada um desses assuntos, também são tiradas essas dúvidas, então procura primeiramente pelo Instagram. Aí ali a gente vai encaminhar e vai procurar responder de forma que atenda aquilo. E essa família, não espere. Se você não espere, se você tem algo, não é para a gente criar coisas, né? Agora é a hora de olhar. Não é para criar coisas, inventar coisas. Ah, não, meu filho não tem, eu acho que tem. Não. O coração da gente não costuma se enganar com muita facilidade. E hoje tem todo o olhar, conversa com a escola. Se a criança já está na escola, ouve. O profissional que está lá, ele está apto a te atender. Ele está apto a ti. Quando ele sabe que o ponto dele dali para frente acabou, ele fala, não, procura esse profissional. Especializado. O especialista nesse assunto. Para cada caso uma especialidade, para cada caso uma necessidade. Mas escutem. Se alguém te sinaliza, olha, a escola manda... Pai, mãe, olha, estamos precisando que você venha aqui por essa questão, por favor, acompanhem. Quanto mais cedo, a gente repete mais uma vez, o autismo não tem cura. Não existe cura milagrosa, isso é perigosíssimo, tá, gente? Dentro sempre da ciência, a medicina estão aí para ajudar a gente. A pesquisa é importantíssima. A pesquisa em todas as áreas, né? E que envolvem a pessoa com autismo. Então, vão procurar fontes sérias, seguras, de estudiosos, de profissionais estudiosos e que podem te ajudar. Então, ali, eu preciso desse esclarecimento, a gente direciona. Né? O Mopan direciona, estamos abertos aí às empresas, a quem quiser saber sobre o autismo, seus jovens, e muitas vezes são eles mesmos que vão falar, tá? Hoje eu vim falar pela Mopan, mas o jovem autista fala por ele. Que bom, que bom. E se você quiser ser um voluntário ou uma voluntária do Mopan, procure também, some forças, porque todo o material humano
bem intencionado, de coração aberto, é sempre muito útil, né, Cláudia? É isso mesmo, é sempre conhecimento muito bom. se juntando em prol de uma causa que a gente precisa lutar muito por ela ainda. É muita ignorância sobre. Cláudia Dias, voluntária, entusiasta, eu vou dizer também uma das que empunham a bandeira do Mopan. Obrigado pela tua presença Muito aqui, obrigada. Sucesso por esse trabalho, parabéns por esse trabalho, sucesso aí para o futuro e que o Mopan cresça e abrace cada vez mais famílias, mais crianças e traga mais luz a essa questão do autismo em Macaé e no Rio de Janeiro, no Brasil. Nós agradecemos pela oportunidade de falar sobre esse assunto, lançar mais uma luz, eu acho que é muito importante. Tudo precisa ser dito sempre e a ignorância não vai nos levar a lugar nenhum. Com Informação certeza. que a gente precisa, nós agradecemos muito a oportunidade. Basta de obscurantismo, né? Sim, vamos clarear Basta. o mundo. Gente, o Mopan é de Macaé, o Mopan é macaense, por isso ele está aqui com a gente hoje no Nossa Macaé, o podcast em que a gente fala de iniciativas, pessoas, organizações que fazem um trabalho que merece destaque em Macaé. A gente tem um encontro marcado na próxima edição do Nossa Macaé. Até lá!